Muito boa tarde a todos e cabe-me a mim falar em último lugar nesta mesa redonda, o que significa que as minhas palavras vão estar muito beneficiadas pela razão evidente que no final do Congresso de um dia e meio já tudo foi dito. Mas queria começar por uma saudação aos presentes, que muitos deles, como ouvi, acompanharam este Congresso, penalizo, mas não o pude fazer por razões laborais das nossas investigações. Queria saudar muitas pessoas amigas presentes na sala, o Dr. Zafirino Dual, o Delmar Gonçalves, o Dr. Mário Batista, o Filipe Gomes, a Dra. Luísa Timóteo, mais pessoas, a minha colega Leonor Xavier, outros. Queria naturalmente fazer uma saudação especial à mesa dos meus colegas da PASC, de que o IDP, também aqui representado pelo nosso João Palmeiro, é fundador desde a primeira hora. E queria, naturalmente, individualizar o papel do Renato Epifânio, que tem uma qualidade rara entre os portugueses, que é a persistência. Uma persistência que não se confunde com teimosia, porque é uma persistência que resulta de, como é que é dizer, de uma clarividência contra os objetivos. Quando os nossos objetivos são claros, é mais fácil mobilizar a nossa vontade para os assistir. E estes objetivos da lusofonia, neste terceiro congresso, mais uma vez, com certeza que foram claros. Eu não vou falar muito do que eu penso sobre a lusofonia e muito menos do que eu acho. Temos muitos especialistas em achismo na comunicação social e certamente já tiveram testemunhos importantes sobre a lusofonia. Vou ser mais um eco de várias vozes dos meus colegas das universidades lusófonas. Estou a falar da grande universidade como Agostinho Neto, em Holanda, ou mais pequena, como a própria Católica de Angola, de universidades como a GEM Piaget, ou o Instituto Nacional de Estudos Políticos em Bissau, da Universidade de Santiago, em Cabo Verde, da Universidade, por exemplo, Pedagógica e da Sagrada Família, que o nosso Delmar trouxe à nossa colaboração, e também da Universidade Nacional de Timor-Leste, cujo reitor atual, o professor Aurélio Guterres, e o ex-reitor, o professor Benjamin Corte Real, estão colaborando connosco aqui na Universidade Católica e mais outros países do mundo, na verdade são 16 universidades, 8 europeias e 8 do mundo, num projeto chamado Valores Globais. Mas restringindo-me aos meus colegas lusófonos, que é o que aqui nos interessa, o que é que eles me dizem? Eles dizem duas coisas muito negativas e que podem ser fatais para a lusofonia, depois dizem duas coisas positivas, que como todas as coisas positivas, pois são boas, mas se não forem cuidadas, também desaparecem. O primeiro recado negativo que me dão os meus colegas lusófonos é que o passado da lusofonia não é qualquer garantia para o seu futuro. Nós, e eu faço parte daqueles, que também compreendo a importância da língua portuguesa e do seu, uma geolíngua, seja a quinta ou seja a sexta, penso que isso tem a ver com a diferença entre o hindi e o urdu, que é contabilizado como uma ou duas línguas para a União Indiana. Exato. Portanto, tudo isso é uma realidade, é um fator de geopoder, mas o que acontece é que as línguas seguem o seu caminho em cada país e neles pesará, nesse futuro, basicamente o país com maior peso demográfico. Nós, em Portugal, conseguimos, depois de muitas dificuldades, há 24 anos, fazer o acordo ortográfico, que, aliás, merecia certos aprimoramentos, não há qualquer dúvida, a experiência prova isso. Mas perdemos tempo, mesmo em Portugal e em outros países, algumas elites a discutir o acordo ortográfico, mas não nos indignamos nada quando, possivelmente, 1/3 ou metade das palavras que usam os banqueiros ou os cientistas são em inglês. Basta ver os depoimentos, por exemplo, na Assembleia da República sobre os escândalos bancários, o benching, do marking, do banking, enfim, por aí afora. E o que eles nos dizem com isto é que o passado da lusofonia não é uma garantia do futuro. As novas gerações que estão nos países afro-lusófonos, como as de Portugal, querem a sua vida mais organizada. Querem uma vida melhor, como em todo o mundo e como em toda a parte. E não é o passado, não são as glórias que nós vemos aqui neste belíssimo mapa aqui à esquerda,
que o garantem e que, portanto, não vale a pena estar a celebrar sempre esse passado, nem sequer o seu envelope, que é a língua, se esse envelope não tiver conteúdos, se esse envelope não tiver qualquer coisa lá dentro. Isto é o primeiro recado que me chega destes contactos e destes projetos em que nós estamos inseridos. Segunda palavra muito negativa que eu também ouço a todos esses meus colegas. Muito bem, existe a CPLP. Muito bem, existem numerosíssimas e eficazes associações da sociedade civil, como aquelas que a PASC aqui reuniu, e eventualmente outras, que fazem o seu trabalho que passa muito despercebido da comunicação social. Quantas televisões é que aqui vieram? Mas trabalho que não, nem por isso deixa de ser meritório. Mas, como diz um provérbio que é português, mas não é só, muita parra, pouca uva, por um lado, e um provérbio parecido, num sítio se põe a parra e no outro sítio se vende a uva. A lusofonia fala da língua, fala dos afetos, mas de facto, dizem, por exemplo, os meus colegas angolanos, por razões evidentes, as relações, muitas vezes, entre os países como Portugal e Angola estão completamente envenenadas, porque há como que uma liga dos espertos em cada país, os espertos angolanos e os espertos portugueses, que se organizaram para os negócios. Espertos é aqui uma palavra muito, como é que é dizer, muito tolerante, muito simpática para o que se passa. O certo é que há um conjunto de interesses instalados que capturam as relações entre esses países, que envenenam as relações entre esses países, porque quando nós lemos no jornal oficial de Angola que Portugal diz ou Portugal aconteceu, não se trata nada dos 10 milhões de portugueses, nem são os 14 milhões de angolanos que estão a falar. São grupos, verdadeiras patrulhas de interesses políticos e negociais que capturam as relações, neste caso, entre os dois países. Em grau menor, o mesmo se passa com os outros países africanos, mas poderíamos fazer comparações com o Brasil, onde as imensas declarações de afeto mútuo, não pode haver mais declarações de amizade entre brasileiros e portugueses do que existem, e nem sequer quero invocar aquela velha graça que se diz: o brasileiro recebe-nos sempre de braços abertos, mas depois nunca fecha os braços. Portanto, o certo é que toda essa boa vontade, todas essas declarações de afetos, depois não vão corresponder a realidades conjuntas, por exemplo, entre Portugal e o Brasil, nem entre Portugal e os outros países. Eu ouço estas duas palavras muito negativas, estas duas mensagens, e acho que as temos que levar a sério. Temos que passar por elas como quem atravessa um deserto. Temos que perceber porque é que a lusofonia é um ideal que pode falhar completamente se não nos aplicarmos. E corre o risco de desaparecer, ficando apenas um formalismo vazio, mas não correspondendo a um dar as mãos e a um progresso com muitos povos. Quais são as duas outras palavras positivas que eu uso? Precisamente a primeira tem a ver, se nós, como está ali, fizemos uma globalização, neste momento a única globalização que parece contar é a globalização do dinheiro, da geofinança. Esse está completamente organizado, com as novas tecnologias, com a capacidade de influência e com as distorções que uma cultura, vamos chamar-lhe para simplificar, ou que princípios neoliberais trouxeram. Eu costumo dizer que o neoliberalismo riu no pior do socialismo, ou seja, o confisco fiscal, o tirar dos 60% ou 70% dos nossos rendimentos, com o pior do liberalismo individual, ou seja, desregula a sociedade, entrega cada indivíduo a si próprio, portanto é o pior da esquerda e é o pior da direita, confisco para o Estado e entregar cada um a si próprio. É isto que é o neoliberalismo. E naturalmente, num caldo cultural como este, o dinheiro impera, parece ser o único valor que se globalizou. O que é que dizem os meus colegas lusófonos, e é isso que nós estamos a fazer em projetos europeus e de outros? É que os valores é que têm que ser globalizados. E aí, nos valores, naquilo que também se chama, para usar uma expressão, é verdade, anglo-saxónica ou soft power, mas no seu equivalente português ou lusófono, o poder axial, o poder dos valores, é grande. Aliás, é por causa do poder dos valores que nós estamos aqui às 6h30 da tarde,
num dia prometedor e ensolarado lá fora, a ouvirmos uns aos outros, porque acreditamos nesse poder dos valores que vem de trás e que tem a sua expressão literária, cultural, artística e também nas instituições jurídicas e políticas dos povos lusófonos. E o que os meus colegas lusófonos me dizem é que todos, cada um deles e nós, Portugal, temos essa obrigação de cultivar valores globais. Não é dizer que há aqui um grupo de países que é diferente dos outros. É dizer, sim, que há um grupo de países que, pela cultura e pelas relações que mantém, não necessariamente os respectivos governos, mas certamente as respectivas sociedades civis, são capazes de se entenderem nas grandes ornamentos que formam as sociedades contemporâneas. Sem passar muito, deixem-nos lembrar só aquilo que disse, talvez um dos mais importantes e, neste sentido, efetivos sociólogos políticos do século XX, chamado Nicholas Luhmann. Ele disse o seguinte: as sociedades contemporâneas são todas muito parecidas numa coisa. Têm 4, 5 subsistemas que cada um é relativamente autónomo. Tem um subsistema político, em que o meio é o poder democrático, desejavelmente. Tem um subsistema do direito, jurídico, em que é a justiça, que é o meio que circula. Tem um outro subsistema económico, que é movido pelo dinheiro, como toda a gente sabe. E tem um subsistema científico, ou do conhecimento, em que desejavelmente é a verdade, enfim, as coisas, aquilo que se consegue mostrar. Enquanto estes sistemas funcionam, cada um, os cientistas e o conhecimento trata do conhecimento, os juízes fazem a justiça, os políticos tentam governar, os empresários fazem a economia, tudo bem. O problema é que se estes 4 subsistemas não forem orientados por uma ética, por valores, a certa altura eles começam a fazer trocas entre eles. O empresário bate à porta da justiça, já agora, e pede qualquer coisa, chama-se isso corrupção. O governante bate à porta do empresário ou do juiz e pede qualquer coisa, chama-se isso corrupção. Todos os países lusófonos estão ameaçados por isso, porque têm incapacidade de fazer, em escalas e com nuances, com matizes diferentes, têm capacidade de juntar esses 4 subsistemas. Para isso, o que é preciso? Como sempre, para isso é preciso liderança, é preciso estratégia. E essa é a última palavra positiva, tenue, mas esperançosa, que me dizem os meus colegas lusófonos. É que o que eles veem em Portugal é ainda a capacidade de fazer pontes. Até por ser pequeno, até porque não pode ter nenhuma pretensão de dominar financeiramente, seja quem for. Aliás, como em tempos áureos também não podia dominar propriamente de uma forma militar, não ser ocupando as tais fortalezas e pontos-chave em todo o mundo. Mas o importante é que a proposta de Portugal é diferente da proposta do neoliberalismo dominante, daquilo que o general Leandro, já ouvi várias vezes, gosta de dizer, o pensamento único que nos prejudica a todos. E lusofonia pode querer dizer, de facto, darmos as mãos e ter uma liderança nessa mudança que todo o mundo está a exigir por várias razões. A crise afeta os BRICS de uma maneira, afeta o Ocidente de outra. Dizem-nos que a China ainda está a crescer, mas se a China não cresce menos de 6% ao ano, não consegue alimentar os 40 milhões de novos chineses, portanto, o crescer 7% para a China já é o mínimo. Ou seja, a crise vai tocar a todos, é o que isto significa em termos muito simples, uns mais depressa, outros mais tarde, e, portanto, essa crise que resulta da incapacidade dos governos das várias regiões geopolíticas mundiais, da incapacidade de terem uma verdadeira autonomia e de exercerem o poder axial dos valores e de se submeterem ao poder do dinheiro. Portugal, os países africanos, o Brasil, pode ser pequeno, como nós ouvimos aqui, São Tomé é pequeno, pode ser longínquo, como Timor, Loroçai é longínquo, mas estamos todos à mesma distância deste futuro, se quisermos dar as mãos. Eram estas as palavras que eu vos queria trazer, não minhas, mas dos meus colegas lusófonos. Muito obrigado.